Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 10 filmes do M. Night Shyamalan. Para quem não conhece a lenda, M. Night Shyamalan é um cineasta nascido na Índia, mas que foi criado nos Estados Unidos desde que era recém-nascido. Seus filmes quase sempre trazem histórias sobrenaturais assustadoras com um plot twist no final. Tenho quase certeza que já falei de pelo menos 2 filmes dele aqui no canal, numa série de vídeos que temos chamada Filmes com Finais Surpreendentes, porque essa é realmente a palavra para descrever o trabalho dele. No nosso último vídeo também, sobre filmes de extraterrestres, eu também indiquei um dele e inclusive mencionei de passagem que ele é um dos meus diretores favoritos. Assim como Alfred Hitchcock e Stephen King, M. Night Shyamalan também tem algumas participações mínimas, mais especiais, em seus próprios filmes. Bom, vamos começar com O Sexto Sentido, de 1999. O enredo gira em torno de um psicólogo infantil que começa a trabalhar com um garotinho de 9 anos que o lembra muito de um antigo paciente. É daí que vem a famosa frase, "Eu vejo gente morta". Mas ainda assim eu peço para que não estraguem o final para quem vai assistir pela primeira vez, porque talvez essa pessoa realmente não saiba o que acontece. É raro, mas é possível. Enfim, esse é um dos meus filmes preferidos de forma geral e, sem dúvidas, uma das melhores obras do diretor. É muito emocionante, apesar de ter também um terror psicológico e um suspense impactantes. Ele foi indicado 6 vezes ao Oscar. Melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original e melhor edição de filme. Resumindo, ele fez muito sucesso, tanto com a crítica quanto com o público, e se tornou o segundo filme de maior bilheteria do ano de 99. E até hoje, ele é o filme de maior bilheteria do Shyamalan. É com Bruce Willis, Haley Joel Osment e Toni Collette. Agora, Corpo Fechado, de 2000. Esse é um thriller psicológico sobre super-heróis, sim, e ele é o primeiro filme de uma trilogia que veio a ser consolidada nos anos seguintes com Fragmentado e Vidro, mas calma que daqui a pouquinho a gente fala deles. Um homem é o único sobrevivente de um acidente de trem, e ainda por cima sai ileso, sem nem se ferir, o que o leva a perceber que ele tem dons sobre-humanos. A partir daí, ele chama a atenção do dono de uma loja de histórias em quadrinhos que tem seus próprios planos para ele. É muito emocionante, talvez não tanto quanto O Sexto Sentido, porém eu sempre choro nos dois. Além disso, o filme recebeu muitos elogios em relação à direção, roteiro, estética, cinematografia, atuações e trilha sonora. E eu concordo com tudo. Além de Bruce Willis, mais uma vez no elenco, temos também Samuel L. Jackson. Em seguida, Sinais, de 2002. Lidando com temas de fé, família e extraterrestres, esse filme segue um ex-padre que mora em uma fazenda com seu irmão e seus 2 filhos. Quando os círculos começam a aparecer nas plantações, primeiro ele descarta como se fosse algo mundano, obra de algum ser humano, mas logo ele descobre que o mesmo está acontecendo em diversas outras cidades do mundo. Esse é mais um filme do Shyamalan que foi recebido com muitas críticas positivas, principalmente por conta de sua atmosfera, cinematografia, trilha sonora e história de forma geral. Recentemente falei dele no nosso último vídeo sobre filmes de extraterrestres. É com Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin e Abigail Breslin. Em 2004 temos A Vila. Esse é um filme de época de suspense que se passa no século XIX e fala sobre uma vila cujos habitantes vivem com medo de criaturas assustadoras que espreitam nas florestas ao redor. Esse já é um divisor de águas, você já vai ver muita gente falando mal, com muitos alegando que, embora seja realmente arrepiante, eles se decepcionaram com o final. Eu, pessoalmente, gostei bastante. No elenco, além de Joaquin Phoenix, mais uma vez, temos também Bryce Dallas Howard.
Em seguida, A Visita, de 2015. Esse filme gira em torno de dois irmãos que viajam para conhecer os avós. Eles nunca haviam visto os idosos antes por causa de uma briga feia que eles tiveram com a própria filha, mãe dos irmãos, muitos anos antes. Só que os netos começam a notar certos comportamentos estranhos e bizarros nos avós. Tipo, bizarros mesmo. Eu assisti esse filme no cinema na época e saí de lá completamente impressionada. Foi um dos poucos filmes de terror que eu assisti que realmente me deram medo, não só na hora, mas depois também, principalmente quando eu lembrava dele na hora de dormir. Ele foi gravado no formato found footage, ou seja, é um personagem que tá sempre filmando tudo. Eu nunca fui muito fã de filmes nesse estilo, mas esse funciona perfeitamente. É perturbador. E eu acho que ele acerta em tudo que se propõe a fazer. Entre A Vila e A Visita, o Shyamalan fez alguns filmes que foram considerados fracassos. Então, esse último foi considerado o seu retorno à boa forma. Ele recebeu muitos elogios pela construção do suspense, pelas reviravoltas e também pelo uso do humor, porque sim, tem uns momentos que são bem engraçados. Agora temos Fragmentado, de 2016. Esse é o segundo filme da trilogia Corpo Fechado, que eu falei lá atrás, e ele é considerado uma sequência discreta. Por quê? Bom, você vai ter que assistir para descobrir isso. Mas eu posso te adiantar que um dos personagens de Fragmentado havia sido originalmente escrito para Corpo Fechado, mas acabou sendo retirado do roteiro. E quando Fragmentado foi lançado, ninguém fazia ideia de que ele fazia parte do mesmo universo de Corpo Fechado. Bom, o filme segue um homem com transtorno dissociativo de identidade que sequestra 3 adolescentes e as mantém prisioneiras em uma instalação subterrânea isolada. Ele foi um sucesso comercial e recebeu em grande parte críticas positivas. Apesar disso, alguns profissionais da área de saúde mental criticaram o filme por sua estigmatização do transtorno mencionado. É com James McAvoy e Anya Taylor-Joy, uma das minhas atrizes preferidas. Vidro, de 2019, conclui a trilogia Corpo Fechado e combina os elencos dos 2 filmes anteriores. Nesse, alguns dos personagens da trilogia são colocados juntos na mesma clínica psiquiátrica e lá precisam lidar com seus problemas. Particularmente, acho que ele é o mais fraco da trilogia, mas isso é muito pessoal, porque ele também recebeu muitas críticas boas. E assim, eu preferir os 2 primeiros não significa que esse seja ruim, pelo contrário. Tempo, de 2021, foi baseado em uma história em quadrinhos suíça e Shyamalan resolveu adaptá-la para o cinema após recebê-la como presente de Dia dos Pais em 2017. A trama segue um grupo de pessoas que se hospedam em um resort e vai até uma praia isolada, onde eles começam a envelhecer rapidamente. De acordo com o diretor e parte do elenco, esse filme fala sobre nossa própria relação com o tempo, o medo de envelhecer e o medo da morte. É mais um que recebeu críticas mistas, mas se tá nessa lista é porque eu gostei. Agora temos Batem à Porta, de 2023. Uma família está de férias em uma cabana remota quando de repente são feitos reféns por 4 desconhecidos que pedem uma coisa inimaginável. Foi baseado em um livro chamado A Cabana no Fim do Mundo, publicado em 2018. É uma doideira intensa e caótica, com muito terror psicológico e com certeza vale a pena conferir. Por fim, Armadilha, de 2024. Um pai leva sua filha para assistir o show de sua cantora favorita. Só que no estádio que acontece o show, policiais fazem secretamente um bloqueio para tentar capturar um perigoso assassino em série que está lá entre eles. Adoro esse filme e vou defendê-lo com unhas e dentes. É um filme divertido e angustiante ao mesmo tempo, você não sabe para quem torcer. É um filme para roer as unhas todinhas. Sério, não tem um momento parado. Temos uma reviravolta incrível, como é de se esperar, e uma performance brilhante do ator principal Josh Hartnett. Para mim, todos os envolvidos fizeram um ótimo trabalho e tudo foi muito bem construído. Para mim. Você com certeza vai encontrar pessoas que não compartilham dessa opinião. E tá tudo bem também. Quando eu assisti pela primeira vez, eu tava achando o andamento do filme tão bom que tava com medo de me decepcionar com o final, porque parecia muito bom pra ser verdade.
mas isso não aconteceu e eu adorei. Há quem critique a atuação de Salika, que é cantora e compositora e filha do diretor, e teve um papel de destaque nesse filme. E eu não tiro o mérito dessas pessoas, afinal ela não é atriz, ela é da música, como eu falei, mas o Shyamalan nunca escondeu que a ideia desse filme surgiu a partir de conversas com ela, no intuito de criar uma produção que misturasse a experiência de um show com a experiência do cinema. Tá, eu falei que acabou, mas se você continuou até aqui comigo no vídeo, até o final, eu vou te indicar mais uma produção que se chama Servant. Essa é uma série de 2019 de terror psicológico que, apesar de não ter sido criada pelo Shyamalan, ele foi o produtor executivo. O principal produtor, diga-se de passagem, o showrunner, a pessoa que tem a palavra final nas questões criativas de uma série. Ele também dirigiu alguns episódios e sua outra filha, Ishana Night Shyamalan, dirigiu outros. Mas, de forma geral, foi uma equipe com diversos diretores participando. A história de Servant se passa na casa luxuosa de um casal que contrata uma jovem babá para cuidar do filho deles. Só que o que acontece? Esse filho, um bebê, ele na verdade morreu poucas semanas antes e foi substituído, não ironicamente, por um bebê reborn. E todo mundo consegue ver que é um bebê falso, menos a mãe, que foi quem saiu mais traumatizada daquela situação e realmente enxerga o boneco como se fosse uma criança real. É, gente, é delicado. E o resto da família, apesar de saber a verdade, finge também ali junto com a mãe pelo bem dela. E é claro, mantendo isso tudo em segredo das outras pessoas. Porém, a chegada dessa babá traz com ela eventos ainda mais bizarros, como se o que eu acabei de descrever para vocês não fosse suficiente. Gente, é uma série excelente, realmente muito boa. Quando eu comecei a assistir, eu não consegui mais parar e assisti as 4 temporadas em apenas 2 semanas. Mas é assim mesmo, essa série tem atuações fantásticas e uma atmosfera tão sombria e pesada, quase claustrofóbica, com suspense e mistério criados tão perfeitamente que você não quer parar de ver até descobrir tudo. E o final não deixa a desejar, tá? É bem satisfatório. Stephen King e Guillermo del Toro, mestres do terror, elogiaram amplamente a série. Posso destacar aqui as performances aterradoras de Lauren Ambrose, Nell Tiger-Free e Rupert Grint, esse que, aliás, também fez parte do elenco de Batem a Porta. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito, se você é novo aqui no canal. Ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilha com aquele amigo que você acha que vai gostar. Pode deixar também nos comentários sugestões de outros diretores e diretoras para fazer mais vídeos como esse. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.